Capítulo 130. Droga. Yunchi é retardado. Que tipo de figura é esse Kongdu? Até mesmo ele disse que defesa de Feng Yu é anormal, e Yunchi ainda assim subiu para procurar a morte. Simplesmente incompreensível. Tisk. Ele pensa que é especial somente por ser o primeiro na avaliação da profunda força. Parece que ele está muito acostumado a ser arrogante em qualquer lugar, lhe será ensinado uma boa lição desta vez. Haverá bastante tempo para ele chorar mais tarde. Com um desses, ele foi o primeiro dessa avaliação de profunda força deste grupo. O céu simplesmente está cego. Sons de zombaria fluíam nos arredores de Yunchi. Agora mesmo, a impressão de todos de Yunchi podia ser sumarizada em uma palavra. Idiota. Yunchi não prestou atenção para as vozes em sua volta e olhou diretamente para o rosto sarcástico de Feng Yu com um olhar indiferente. Para lidar com você, eu sequer preciso de alguma preparação. Feng Yu encarou Yunchi e acenou para ele com seu rosado, você pode atacar a qualquer momento, e não será um problema mesmo se você precisar se preparar mais um pouco. Ha 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 ha. Muito bom. O canto da boca de Yunchi se alargou levemente conforme ele deu um passo para frente. Ele abriu a alma maligna, e a uma vez pacífica profunda energia em seu corpo subitamente começou a expandir loucamente e furiosamente, como um dragão maligno sendo acordado. A aura cercando seu corpo também mudou repentinamente, e a corrente de ar fluía agitadamente em caos. No momento que essa aura de profunda energia foi emitida, as expressões de Sikongdu, instrutor Ti, e até mesmo a de Feng Yu todas mudaram, porque esta aura de profunda energia era tão formidável que definitivamente não era algo que pertencia a um praticante do profundo nascente. Isso foi especialmente verdade para Feng Yu, enquanto ele sentia um tipo de pressão ocorrendo subitamente. Meu primeiro movimento, Yunchi gritou alto, conforme sua figura atacou ferozmente para frente, deixando uma longa ordem de pós-imagens. Seu punho direito, insinuado com profunda energia, golpeou diretamente o peito de Feng Yu. Mesmo antes de seu punho chegar, um sopro de vento sufocante já tinha se apressado na direção de Feng Yu. Feng Yu ficou levemente confuso em seu coração e não ousou mais a ser descuidado. Ele reuniu apressadamente toda a profunda energia em seu corpo, e uma barreira alta de luz amarela se formou instantaneamente diante dele. Essa era a profunda barreira de terra de seu clã, formada usando a profunda arte de sua família. Com seu degrau de dureza, nenhum praticante do profundo do mesmo nível tinha sido capaz de destruir a barreira em um golpe antes. O punho de Yunchi esmagou violentamente na profunda barreira de terra de Feng Yu, enquanto sua profunda energia furiosa foi liberada violentamente, o enorme som emitido, foi parecido com a colisão de dois prédios gigantes. Um grande pedaço de chão abaixo dos pés de Yunchi se desintegrou instantaneamente. Esse som enorme quase chocou e deixou todos mudos na área. Olhando para Yunchi que estava no estágio, eles todos olhavam com os olhos totalmente abertos, e foram incapazes de se recuperarem de seus choques por um longo momento. Foi porque eles simplesmente não podiam acreditar que esse era um golpe de um praticante do domínio profundo nascente. A barreira em frente do corpo de Feng Yu tremeu violentamente e linhas de rachaduras se espalhando rapidamente apareciam uma após outra. Num instante, toda a barreira se tornou coberta por rachaduras e estava quase para colapsar completamente. E nesse momento, a força no punho de Yunchi quase se esgotou. Yunchi recuou lentamente seu braço, e assistiu o Feng Yu que ficou lá, sem se mover nem um pouco, e disse casualmente, como esperado de uma profunda técnica especializada em defesa, ela realmente é um pouco interessante. Olhando para a profunda barreira de terra diante dele que estava coberta com rachaduras, a aparência de Feng Yu ficou feia. Ele simplesmente era incapaz de aceitar e acreditar que sua profunda barreira de terra foi arruinada para essa extensão por um golpe de um praticante do domínio profundo nascente. Depois de ouvir as palavras de Yunchi, ele forçou um riso com dificuldade, e disse sombriamente, parece que eu subestimei você. Porém, esse grosseiramente deve ter sido todo o seu poder, não?
Essa é uma única camada da profunda barreira de terra depois de tudo. Eu posso construir 3 camadas ao mesmo tempo, você acredita em mim? Eu acredito. Yun-Che concordou seriamente, então disse com um sorriso radiante, se eu te disser que usei apenas metade de minha profunda força no meu primeiro golpe, você acreditaria em mim? Metade. Ha 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 ha. Feng Yu riu com desdém, essa é a coisa mais engraçada que ouvi o dia todo. Então você pode rir o quanto quiser. Yun-Che deu um passo atrás e uma vez mais alinhou seu braço horizontalmente, prepare-se para receber meu segundo movimento. Justo quando a voz de Yun-Che enfraqueceu, uma camada de chamas carmesim incendiaram no exterior de seu corpo. Enquanto as chamas saltavam, o sangue da fênix dentro de seu corpo começou a queimar vigorosamente. A aura da profunda força de Yun-Che mudou abruptamente e se tornou ainda mais violenta e feroz. Profunda arte do atributo de fogo. Ele possui uma profunda arte do atributo de fogo. Sikong-Du disse em voz baixa, surpreso. Bem nesse momento, o segundo movimento de Yun-Che disparou violentamente, ainda continuava sendo apenas um singelo soco sem nenhuma extravagância. No instante que o soco disparou, era como um dragão da água emergindo do mar. Seguindo o movimento de seu corpo, ele assaltou em direção a Feng Yu, carregando uma imbatível profunda energia violenta e chamas vermelhas sangue carmesim. A pressão exercida sob Feng Yu do poder desse golpe, foi mais de 2 vezes mais forte que a do ataque anterior. A expressão no rosto de Feng Yu finalmente mudou drasticamente. Nesse instante ele percebeu, chocado, que a declaração anterior de Yun-Che que ele tinha usado somente metade de sua profunda energia em seu primeiro golpe, era verdade. Profunda barreira tripla. Feng Yu finalmente começou a se arrepender. Antes dele declarar o pacto dos 3 movimentos, como ele poderia ter imaginado que Yun-Che, que estava somente no 10º nível do domínio profundo nascente, podia exibir esse tipo de poder assustador? Nesse momento, como ele poderia ousar a poupar mesmo um pouco de poder? Com um rosnado baixo, o exterior de todo seu corpo emitiu uma luz amarela, e as 3 profundas barreiras de terra apareceram na frente de seu corpo num instante. Como se fosse um vidro frágil, a primeira profunda barreira de terra se despedaçou diretamente em pedaços e dissipou-se completamente. A segunda profunda barreira de terra rachou completamente. Então, ela começou a cair pela rachadura, e dissipou-se em um estilo parecido. O punho direito de Yun-Che aterrissou pesadamente na profunda barreira de terra e, entre uma pausa curta, ela também se despedaçou. O punho que tinha atravessando todas as 3 profundas barreiras de terra prosseguiu adiante e colidiu diretamente com o peito de Feng Yu com um som entorpecido. O corpo de Feng Yu tremeu um pouco conforme sua expressão ficou pálida, mas ele ainda não se moveu para trás. As 3 profundas barreiras de terra tinham todas sido destruídas por Yun-Che, mas ele também tinha conseguido reduzir a maior parte de sua profunda energia. Isso não é possível. Feng Yu engoliu forçadamente o sangue fresco que subiu por sua garganta, a cor de rosto ficou tão branco quanto papel. Embora ele ainda não tinha dado um passo para trás, aquele golpe de Yun-Che ainda assim foi extremamente violento depois de penetrar através de 3 camadas de barreiras, e o deu diretamente um ferimento interno. As pessoas ao redor continuavam todas congeladas, especialmente Sikong-Du e o instrutor Chi, que entendiam a força de Feng Yu, ambos tinham uma expressão de choque. Para destruir 3 profundas barreiras de terra consecutivamente com um golpe. Mesmo se fosse um golpe com toda a força de um praticante do 5º nível do domínio profundo verdadeiro, ainda seria essencialmente impossível conseguir isso. Não é à toa que o instrutor Chi o estimava tanto. Esse Yun-Che atualmente, Sikong-Du não sabia como descrever o choque em seu coração com palavras. Ele finalmente percebeu que Yun-Che não aceitou o pacto dos 3 movimentos estupidamente e impulsivamente, mas tinha feito por uma genuína autoconfiança. No entanto, a preocupação em seu coração não diminuiu, por causa que após 2 golpes, Feng Yu ainda não tinha dado um passo atrás. E esse golpe obviamente foi com toda a força de Yun-Che.
Feng Yu precisava apenas continuar se defendendo usando a profunda barreira tripla, as chances de Yun-Che derrotar ele era bastante pequena. Nada mal, realmente nada mal. Yun-Che concordou seriamente sua cabeça. Aquela expressão dele era bem como o forte elogiando o fraco, e isso quase fez Feng Yu sentir-se como jogando sangue. Então, o terceiro movimento. O ar em volta de Yun-Che se moveu violentamente, e a luz feroz em volta de corpo aumentou repentinamente dramaticamente, apoiando todo seu corpo. O calor emitido pelas chamas causou a temperatura da área ao redor a subir drasticamente, e Feng Yu, que estava relativamente mais perto de Yun-Che, sentiu uma sensação de queimação em seu rosto. A expressão no rosto de Sikong-du mudou drasticamente novamente, e Feng Yu se tornou feio para o ponto que era como se tivesse acabado de comer uma pilha de moscas mortas. Aquelas profundas chamas surgindo repentinamente, provaram que o golpe de mais cedo de Yun-Che ainda não era seu limite. Aquele cidade nuvem flutuante minúscula, produziu um pirralho tão anormal. O rosto de Sikong-du estava cheio de choque conforme ele olhava para Yun-Che, embora ele esteja apenas no 10º nível do domínio profundo nascente, mas para ser capaz de produzir uma força tão imensa, ela é completamente suficiente para entrar diretamente no Palácio do Meio. Os intestinos de Feng Yu tinham quase ficado azuis de arrependimento. Originalmente, ele tinha se preparado para ajudar ao Yan ferir Yun-Che através do Pacto dos Três Movimentos, mas agora, ele tinha praticamente cavado seu próprio túmulo. Ele tinha dito pessoalmente mais cedo, se ele perdesse, no futuro, ele andaria com as mãos onde quer que ele visse Yun-Che. A única razão pela qual ele tinha dito algo como isso, era por causa que ele não pensava na possibilidade dele mesmo perder. Encarando Yun-Che agora, cujo profundo poder tinha aumentado novamente, seu coração espasmou. Se ele realmente perdesse, alguém podia apenas imaginar o quão enorme seria a humilhação e insulto. Se estivessem apenas os dois, ele poderia voltar atrás em sua promessa. Porém, essa era a praça central do profundo Palácio Vento Azul, que estava completamente inundada de pessoas. O evento aqui tinha sido cercado há muito tempo por camada após camada de espectadores, junto com o Elder Chi, Sikong-du, e Tin Vuyo, que também estava assistindo de longe. Todos eram testemunhas vendo e ouvindo pessoalmente o evento. Ele simplesmente não tinha nenhuma rota de fuga. Ir contudo é a única chance. Feng Yu rangeu seus dentes. Embora essa profunda técnica reduziria permanentemente sua profunda força por um nível, isso era melhor do que suportar a grande humilhação que viria se fosse de outra maneira. O terceiro movimento. Yun-Che deu um passo adiante lentamente. Com uma leve pisada, as rochas sob seus pés se quebraram instantaneamente. O corpo de Yun-Che já tinha voado alto, golpeando para baixo do meio do ar, seu punho direito coberto de chamas golpeou a nova construída profunda barreira tripla com toda a sua força. Sob o golpe de Yun-Che com poder total, a primeira profunda barreira de terra foi justo como um papel fino, e foi furada com apenas uma cutucada. No curto momento de meia respiração, a segunda profunda barreira também se despedaçou diretamente. A aparência de Feng Yu mudou novamente. Ele mordiu violentamente a ponta de sua língua e cuspiu uma grande quantidade de névoa sangrenta, que se espalhou por toda a última barreira. Essa ação estranha fez Sikong-du congelar por um momento, logo depois, sua expressão mudou violentamente, e ele murmurou em sua mente, merda. Esse Feng Yu, apenas pela vitória, ele não hesitou em usar tal técnica proibida de autodestruição irreversível. Profunda barreira de sangue. No meio do grito abafado de Feng Yu, toda a profunda energia no corpo de Feng Yu começou a vazar sem reservas para a última camada da barreira. Instantaneamente, a barreira se tornou de uma cor carmesim assustadora entre a névoa de sangue que tinha se espalhado. O punho direito de Yun-Che aterrissou pesadamente sob a última profunda barreira, e ainda o som emitido foi um som enfadonho do impacto. Depois, ele foi incapaz de proceder adiante. Atrás da barreira, o rosto pálido de Feng Yu começou a distorcer em um sorriso medonho, ha 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 ha.
Yun-che, com apenas um praticante do domínio profundo nascente como você possivelmente poderia quebrar minhas defesas? Essa barreira de profunda força, é minha profunda barreira de sangue mais poderosa. Mesmo se houvessem 10 de você, nem mesmo se importe em pensar em quebrá-la. Você já perdeu, apenas espere até você ter que sair forçadamente do profundo palácio vento azul. Ha 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 ha. A profunda barreira de sangue era uma técnica proibida do clã de Feng Yu. Quando usada, ela precisaria consumir o sangue vital do usuário e uma tremenda quantidade de profunda energia, e diminuiria permanentemente a expectativa de vida e profunda força. Ela era usada somente para proteger a própria vida de alguém sob uma circunstância de ameaça de morte. Depois de empregar a profunda barreira de sangue, Feng Yu sabia que ele já tinha vencido, mas teve que pagar um grande preço por isso. Então, embora ele estava rindo maniacamente, seu coração estava cheio de arrependimento, ressentimento e relutância. O golpe de Yun-che com todo seu poder esmagou na profunda barreira de sangue conforme sua profunda energia explodiu, e ainda ela era incapaz de afetar a profunda barreira sequer um pouco. Ele primeiro franziu suas sobrancelhas, então fechou rapidamente seus olhos conforme toda a profunda energia em seu corpo que parecia como se ela estava varrendo como um tornado, inundado em seu braço direito com um frenesi incomparável. Lua, caindo, estrela, afundando. Quebra. As chamas no corpo de Yun-che desapareceram enquanto as chamas em seu braço direito incendiou várias vezes mais alto. O riso maníaco de Feng Yu parou e ele olhava com os olhos totalmente abertos para a rachadura que apareceu no ponto onde o punho direito de Yun-che e a profunda barreira de sangue entraram em contato. Um par de pupilas contraídas para o tamanho de um buraco de uma agulha. Impossível. Como isso pode ser possível? Porque as rachaduras estão aparecendo na profunda barreira de sangue. Impossível. Isso deve ser uma ilusão. Uma ilusão. Quebra. 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 Linhas após linhas de rachaduras que apareciam rapidamente uma após outra, eram iguais a espadas de aço estocando o coração frágil de Feng Yu. O som das rachaduras se espalhando era como o murmúrio baixo de um demônio que fez sua mente balançar à beira do colapso.